Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu tenho a honra de receber aqui o Aldo Rebelo, que foi deputado federal por 5 mandatos, presidente da Câmara e ex-ministro da Defesa. E quero começar lhe perguntando, ministro, sobre esse papo que o senhor teve agora há pouco com ex-ministros da Defesa para falar da segurança do país. Muito boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde aos nossos internautas. É uma alegria te reencontrar e te ver, mesmo que o momento seja difícil. Apesar do momento, né, senador? Para os brasileiros. Nós tivemos essa conversa de ex-ministros da Defesa, por iniciativa do ministro Raul Jungmann, que propôs, e nós resolvemos conversar com o ex-ministro Nelson Jobim, com o ex-ministro Jacques Wagner, com o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva. Para você ver, foram ministros da Defesa de governos diferentes. O Jacques Wagner e eu fomos ministros da Defesa da presidente Dilma. O Fernando Azevedo e Silva foi ministro da Defesa do presidente Bolsonaro. O ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa do presidente Lula, e o Raul Jungmann, ministro da Defesa do presidente Temer. Mas qual é o ponto de vista que nos reúne e nos une numa hora dessa? A preocupação com a estabilidade do país, com a segurança institucional do Brasil, e a preocupação com uma área muito sensível nesse momento, que é a área de defesa, a relação das Forças Armadas com as demais instituições, com o governo federal, o papel dessas instituições na estabilidade do país, o tumulto em torno das unidades militares, dos quartéis, com esses acampamentos que foram organizados nas portas dos quartéis. E a preocupação com a ideia de que haveria setores do próprio governo pressionando pela renúncia do ministro José Múcio Monteiro. E a nossa posição é que, nesse momento, o que o país mais exige é uma combinação de firmeza, porque não pode a impunidade alcançar aqueles atos de vandalismo, de violência, de depredação, de destruição, de violação das instituições do país. Isso não pode ser tolerado, tem que ser exemplarmente punido, e a punição tem um sentido educativo, pedagógico, para dizer que aquilo não pode se repetir, mas, ao mesmo tempo, é preciso também um gesto de conciliação, de pacificação do país. São, aparentemente, duas coisas contraditórias nesse momento, mas são duas coisas necessárias. Não são as mais fáceis, mas são as mais necessárias. E o ministro José Múcio, para nós, representa essa sinalização da pacificação. É um homem muito cordato, muito competente, já ocupou ministérios, foi líder, inclusive, do governo Lula, foi ministro da coordenação política. E a mudança, numa hora dessa, não seria uma indicação boa. Primeiro, porque é um governo que está começando. Mal entrou no cargo. Exatamente. Já vai trocar, não seria uma coisa boa, e seria também como se a responsabilidade fosse dele, entendeu? Como se ele tivesse sido responsável por esses acontecimentos que se precipitaram no último domingo. Foram mais ou menos essas as nossas preocupações. É possível apontar responsáveis? Era uma manifestação já esperada que fosse chegar nesse grau de ousadia, de depredação do patrimônio público? É possível apontar culpados, ministro? É sempre possível depois de uma investigação, não é, Lilian? Porque ninguém assume a responsabilidade por isso, muito menos pelos atos criminosos. Porque alugar um ônibus e ir para Brasília, fazer um protesto, isso aí já aconteceu muito no país. Agora, alugar um ônibus, ir para Brasília, organizar uma invasão de patrimônio público, depredar com atos assim desprezíveis. Você mutila obras de arte, você atinge patrimônio da memória e da história do país. Parecia que era uma
turba, movida pelo ódio contra o Brasil, contra a história do Brasil. E vestindo verde e amarelo e se dizendo patriota. Que patriotismo é esse, não é, ministro? Patriotismo que destrói a memória do Brasil, que atenta contra uma obra de arte que tem o patriarca da independência. Pegaram um quadro do José Bonifácio de Andrade Silva, que talvez seja o brasileiro mais ilustre da nossa história, o mais patriota de todos, e mutilam, profanam, vandalizam essas obras de arte. Eu acho que isso, agora, é preciso investigar não apenas quem estava presente, mas também quem estava por trás, quem estimulou, quem financiou, quem promoveu esse tipo de sentimento. Essas pessoas têm que ser alcançadas pela forma da lei. Eu vivi como presidente da Câmara um ato de violência, 600 pessoas se dizendo sem terra, invadiram a Câmara dos Deputados, também produziram violência. O segurança da Câmara foi internado em estado grave na UTI, atingido por um paralelepípedo na cabeça. Obras de arte também foram violentadas dentro da Câmara. E tudo isso nós enfrentamos. Dei voz de prisão, pedi que a polícia fizesse a autuação de um por um dos envolvidos para separar o joio do trigo, porque tem gente que é chamado simplesmente para ir para Brasília, não é chamado para fazer um ato daquele, como nesse caso lá de 2006. Né? Não, eu não vim para quebrar nada. Disseram que era uma viagem aqui, um protesto em Brasília, mas não era para promover violência. Então, esse momento de exacerbação eu nunca tinha visto. Sinceramente, eu acho que pegou o governo, tanto o federal quanto o do Distrito Federal, de surpresa. E foi acertada a medida de intervenção federal, ministro, na sua opinião? Na área de segurança pública de Brasília, eu acho que foi uma medida prudente. O afastamento do governador, eu já tenho dúvidas, sem uma prévia investigação que apurasse a responsabilidade pessoal dele. Eu acho que você remover autoridades eleitas pelo voto exige sempre muito cuidado. Para você eleger alguém que foi votado pela população, que está legitimado, porque você não está removendo o governador, você está removendo os eleitores, os votos que ele recebeu, a legitimação que ele recebeu da população, ou seja, do município, do estado, no caso do Distrito Federal. É sempre necessário muito cuidado para você remover. E eu estou falando de qualquer autoridade, não apenas do governador de Brasília. Eu vi Anderson Torres também, essa questão do pedido de prisão. A prisão do secretário ex-secretário, né, de Segurança Pública, eu imagino que o autor do pedido de prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, deva ter informações que justifiquem esse pedido de prisão, porque, do contrário, você vai ter que manter em dúvida, principalmente no caso do governador, se era necessário esse ato de força de remover um governante eleito. Ministro, muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse papo e pela sua análise tão contundente a respeito da segurança do Brasil. E aqui as nossas câmeras, as nossas portas estão abertas para o senhor com qualquer novidade para a gente, viu? Obrigado, Lília. Uma boa tarde. Obrigada.